Olá, meu povo! Tudo tranquilo, tudo bem? Acordaram no susto? Não, separe o material aí, caderno, lápis, borracha, tudo bem? Aquelas dúvidas que porventura surjam ao longo da nossa aula, você encaminha aí ao seu professor na sua escola. Mais uma aula com o professor Vitorino Rodrigues, aula para o 8º ano, aqui com vocês na TV, tá bom? O que vamos trabalhar hoje, nós já sabemos que na nossa aula de sexta-feira, trabalhamos a nossa aula em duas partes. Primeiro, mais voltada ali para a produção textual e em seguida, comentando questões da atividade da semana, tá bom? Bom, então, qual é a produção que estamos trabalhando? É sobre a entrevista, que é o gênero que estudamos nas duas primeiras semanas de agosto, né? Hoje é a etapa do passar a limpo. Nós já planejamos nossa entrevista, nós já fizemos as perguntas, entrevistamos, realizamos o texto ali, nós já revisamos e agora nós vamos passar a limpo, ou seja, nós analisamos ali o que estava incorreto e hoje nós vamos fazer a reescrita do nosso texto, tá bom? Então a nossa atividade é editar a versão final do texto, conforme alterações feitas a partir da revisão e avaliação textual. Gênero entrevista, etapa reescrita. Bom, então, na semana passada, né, nós fizemos a revisão da entrevista, lembram? E nós analisamos alguns pontos. Por exemplo, as perguntas foram pertinentes e adequadas ao assunto tratado. O nosso entrevistado, nós pesquisamos o suficiente, as perguntas contribuíram para que eu pudesse conhecer melhor aquele assunto, né? Para que eu pudesse extrair o máximo possível daquele conteúdo, para que o meu entrevistado pudesse contribuir mais ainda, falando sobre aquele conteúdo, porque às vezes as perguntas são bem rasas, não acrescentam muita coisa. Não, suas perguntas foram adequadas. Segunda pergunta, as entrevistas apresentadas ampliaram o conhecimento de todos sobre o assunto? Quer dizer, você ampliou seu conhecimento, você pesquisou naturalmente sobre o seu entrevistado, sobre o tema da sua entrevista, alguma informação você já tinha. Mas sempre há uma novidade, afinal de contas, você vai falar com a pessoa que é, em tese, especialista, né? Domina aquele assunto sobre o qual você vai entrevistar. Então, é possível que muita coisa surja durante a entrevista que você não tinha pensado antes, que você não sabia antes. Então, é legal, é bom pensarmos sobre isso. Essa entrevista contribuiu para ampliar o seu conhecimento. E a linguagem empregada foi adequada à situação de comunicação? Você procurou ser, sei lá, mais formal, sem muito rigor, mas com uma certa formalidade. Foi adequada? Pensaram sobre isso? Foi isso que nós fizemos na semana anterior, tá? Hoje nós vamos fazer a reescrita do nosso texto. Neste processo, vamos corrigindo as inadequações que percebemos no ato da revisão. Nós revisamos, tá? Vimos todas essas questões que acabamos de fazer, mas percebemos que a estrutura da entrevista pode não estar adequada, tudo emendado, você não sabe o que é pergunta, o que é resposta, né? Então, algumas incorreções gramaticais, palavras, problemas de ortografia, de concordância, que você sabe de repente, assim, na pressa de escrever, você escreveu, mas quando você faz um outro olhar, mais distanciado daquilo que você escreveu, você percebe, opa, nem parece que fui eu que escrevi isso aqui, então, essa palavra escreve dessa forma, então você vai passar ali, vai corrigir essas coisas, tá bom? Observe, vamos lá, confira se as perguntas estão diferenciadas das respostas com algum tipo de recurso gráfico. Isso foi uma coisa importante que nós trabalhamos durante a nossa aula de produção da entrevista, né? Observe o exemplo. Há alguém na família Lispector que chegou a escrever alguma coisa? Eu soube ultimamente, para minha enorme surpresa, que minha mãe escrevia. Não publicava, mas escrevia. Eu tenho uma irmã, Elisa Lispector, que escreve romances. E tem outra irmã chamada Tânia Kaufmann, que escreve livros técnicos. Esse é um texto, na verdade nós lemos esse texto na atividade de fluência, mas eu coloquei aqui para ilustrar
De que forma nós podemos corrigir esse aspecto da separação de um elemento gráfico que possa identificar quem é entrevistador e quem é entrevistado. Da forma que está aqui, visualmente é impossível identificar a pergunta, né, a fala do entrevistado, do entrevistador, e muito menos a resposta, a fala do entrevistado. Visivelmente impossível. Naturalmente, quando nós vamos ler, nós percebemos que alguém está perguntando e pelo teor da pergunta, aquela resposta, nós conseguimos identificar. Ah, essa parte aqui é o entrevistado, já essa outra é o entrevistador, ok? Então vamos lá. Observe que a pergunta está emendada com a resposta. Ali não haver nenhum sinal gráfico que destaque uma da outra, não tem. Tudo emendado. Agora, veja agora como fica a correção. Ah, isso aqui eu fiz na pressa, mas agora não. Opa, há alguém na família Lispector que chegou a escrever alguma coisa. Observe como está. Uma letra está diferenciada, está em vermelho. Há um espaço entre a pergunta e a resposta. Isso é o que nós chamamos desses recursos gráficos que diferenciam a pergunta da resposta. Ou a fala do entrevistador e a fala do entrevistado, né? E aí nós vemos a resposta em seguida. Eu soube, ultimamente, para minha enorme surpresa, que minha mãe escrevia. Não publicava, mas escrevia. Eu tenho uma irmã, Elisa Lispector, que escreve romances. E tenho outra irmã, chamada Tânia Kaufmann, que escreve livros técnicos. Então observe que aqui, visualmente, né, é muito mais agradável de ler. A estrutura você consegue identificar de cara, né, a estrutura da entrevista, tá bom? É para nós pensarmos sobre isso na hora de passar limpo. Bacana? Vamos agora reler a entrevista e aí a gente vai conferir se o texto está escrito de acordo com o uso da norma padrão. Então, ali nós vimos sobre a estrutura, agora vamos ver se é a questão da norma padrão. Ortografia, pontuação, concordância, dentre outros aspectos. E você vai alterar o que for necessário e vai fazer a reescrita da produção, tá bom? Vou colocar um exemplo para vocês, para ver se fica prático. Olha só. Nas raras entrevistas que você tem concedido, surge quase que necessariamente a pergunta de como você começou a escrever e quando. Tá estranho isso aqui, não tá, gente? Antes de 7 anos eu já fabulava, já inventava histórias, por exemplo. Inventei uma história que não acabava nunca. Quando comecei a ler, comecei a escrever também, pequenas histórias. Observe que aqui nós temos várias. Primeira coisa que nós vamos perceber é o seguinte, ó. Nas raras entrevistas, olha. Se nós temos nas no plural, eu preciso que tudo que se refere raras entrevistas. Foi engolido aqui, né? Esqueceu de colocar. Rara entrevista, raras entrevistas. Por quê? Porque não é nas, plural. Então, vai ficar raras entrevistas. Estão compreendendo? É importante que nós fiquemos atentos. Nós sabemos disso. Mas por conta do uso coloquial, do uso do nosso dia a dia, que é diferente do registro formal, na pressa de escrever, nós acabamos cometendo essas pequenas inadequações, mas nós sabemos disso. Você tem concedido, surge quase que necessariamente, não é ser cedilhado, necessariamente, 2 S aí no lugar desse ser cedilhado, tá bom? O que mais? Nessa mesma linha nós temos outra coisa aqui. Quando? Olha, aqui nós temos uma pergunta, não é? Então, nós não vamos encerrar com ponto final. Ponto final encerra uma frase declarativa. Se é uma interrogação, se é uma pergunta, eu vou encerrar com ponto de interrogação. Estão compreendendo? Hein? Avançando. Antes de 7... Gente, observe que eu estou começando aí essa resposta. Se eu estou iniciando, eu vou iniciar
com A minúsculo? Nananina, não. Eu vou começar com A maiúsculo. Antes de 7 anos, eu já fabulava, já inventava histórias. Por exemplo, opa! Exemplo! Antes de P e B, nós sabemos, usamos M de Maria. Então, nós vamos corrigir. Exemplo. Inventei uma história que não acabava nunca. Quando comecei a ler, comecei a escrever também. Observe que aqui nós temos uma informação. Ó. Olha só, antes de 7 anos eu já fabulava, já inventava histórias, por exemplo. Inventei uma história que não acabava nunca. Observe, quando comecei a ler... Observe quando eu falo, quando comecei a ler, já é uma outra informação. Significa dizer que a informação anterior ela já acabou. Eu preciso colocar um ponto aí, um ponto final. Né? Então, acabava nunca. Ponto. Quando, com letra maiúscula, porque estou iniciando, comecei a ler, comecei a escrever também pequenas histórias, tá? Bom, agora veja como ficou a reescrita antes. Olha aí. Depois, olha a diferença aí, né? Na rara entrevista, observe aí agora, eu fiz a reescrita. Das raras entrevistas que você tem concedido, surge quase que necessariamente a pergunta de como você começou a escrever e quando. Quer dizer, nas entrevistas que você vem, as pessoas perguntam, querem saber quando e como você começou a escrever. Antes de 7 anos eu já fabulava, já inventava histórias. Por exemplo, inventei uma história que não acabava nunca. Quando comecei a ler, comecei a escrever também pequenas histórias. Então observe que agora o seu texto está aí mais adequado à ortografia, concordância, tá? Tudo bem? Pontuação. Alguns aspectos que nós precisamos rever na hora de passar a limpo o nosso texto. Bacana? Então, assim, nós encerramos a primeira parte da nossa aula e agora nós vamos para resoluções de questões sobre o Código Nacional de Trânsito, capítulo 15 das infrações, que é o texto que vocês leram para fazer as atividades durante a semana, tá? Capítulo, na verdade, 4 ou 15º? Bom, dos pedestres e condutores de veículos não motorizados. Vocês viram aí que houve um errinho, tá? Não estou fugindo não, porque o professor também erra, tá bom? De vez em quando a gente comete nossos vacilinhos aqui. Artigo 68. É assegurada ao pedestre a utilização dos passeios ou passagens apropriadas das vias urbanas e dos acostamentos das vias rurais para circulação, podendo a autoridade competente permitir a utilização de parte da calçada para outros fins, desde que não seja prejudicial ao fluxo dos pedestres. Parágrafo 1º. O ciclista desmontado empurrando a bicicleta equipara-se ao pedestre em direitos e deveres. Inclusive, eu cheguei a comentar isso também na nossa aula, aqui também, não só a atividade da sala de aula. No trânsito, a quem se equipara os direitos e deveres que recaem sobre o ciclista desmontado? O ciclista está desmontado. Então, ele se equipara a quem? Ele se iguala a quem, de acordo com o que está escrito aí? O ciclista desmontado empurrando a bicicleta equipara-se a quem? Tá aí. São os mesmos do pedestre, o direito dele. Ele se equipara ao pedestre. Se ele na verdade, ele está caminhando. A diferença é que ele está empurrando a bicicleta, né? Mas ele está como pedestre, ele está caminhando. Então, os direitos e deveres dele recaem, são os mesmos do pedestre, tá bom? A questão 2. Nas vias rurais, quando não houver acostamento ou quando não for possível a utilização dele, a circulação de pedestres na pista de rolamento será feita com prioridade sobre os veículos, pelos bordos da pista, em fila única, em sentido contrário ao deslocamento de veículos, exceto em locais proibidos pela sinalização e nas situações em que a segurança ficar comprometida. De acordo com o texto, qual o sentido da expressão pista de rolamento? Vou dar um tempinho para vocês pensarem. Eu também falei sobre isso na minha aula. E dei o significado de pista de rolamento, né? Então vamos lá. Dá um tempinho para vocês pensarem, tá bom? Leiam com calma e me digam.
Hein? Vamos lá. Nas vias rurais, quando não houver acostamento ou quando não for possível a utilização dele, a circulação de pedestres na pista de rolamento será feita com prioridade sobre os veículos pelos bordos da pista, em fila única, em sentido contrário ao deslocamento de veículos, exceto em locais proibidos pela sinalização e nas situações em que a segurança ficar comprometida. Então nós temos aí pista de rolamento. O que é isso? Possível utilização, ó, nas vias rurais, ou seja, nas ruas, quando não houver acostamento ou quando não for possível a utilização dele, a circulação de pedestres na pista de rolamento, ou seja, eu estou falando sobre o que, gente? Local da via pública destinado ao tráfego de veículos, quer dizer, onde eu tenho pista de rolamento, ou seja, tem o trânsito flui ali, né? Então, se eu não tenho naquele momento ali um acostamento, ou seja, aquela área de segurança para o pedestre, que ele possa ficar em segurança, se não houver, né? Quando não houver acostamento, na pista de rolamento será feita com prioridade sobre os veículos, a circulação dele. Ou seja, se não tem acostamento, se não tem nada, a prioridade é do pedestre. Claro, né, gente? É uma relação de quem é que é mais frágil? Mais frágil é o pedestre. Afinal de contas, um veículo, né, um carro, uma moto que seja, né, imagina, se por acaso, Deus nos livre, você acaba sendo atropelado ali, claro que você vai ficar em desvantagem. Então, por isso, a prioridade é o pedestre, tá certo? Tudo bem? É a circulação de pedestres, mas lembrando que a pista de rolamento são exatamente essas vias por onde os veículos passam. Tá certo? Onde eles fluem, transitam. Tudo bem? Bom, vamos ver aqui essa questão 3. Os pedestres que estiverem atravessando a via sobre as faixas delimitadas para esse fim terão prioridade de passagem, exceto nos locais com sinalização semafórica, onde deverão ser respeitadas as disposições desse código. Tá? Nós já lemos esse também, numa aula aí anterior, não é isso? Lembram? Então, a prioridade do pedestre, claro que se tiver sinalização semafórica, aí o semáforo vai ser a prioridade, assim, ou seja, você tem que esperar. Ah, eu estou na faixa, estou na boa, estou indo. Não. Tem sinalização semafórica, wait, espere, segura a onda um instantinho. Ah, o sinal fechou para o veículo, aí você pode passar tranquilamente, tá bom? Parágrafo único. Nos locais em que houver sinalização semafórica de controle de passagem, será dada a preferência aos pedestres que não tenham concluído a travessia, mesmo em caso de mudança de semáforo, liberando a passagem dos veículos. Então, é como nós já dissemos aí numa aula anterior. Eu estou indo, estou de boa ali, estou atravessando, o sinal abriu para o veículo, eu vou me desesperar, correr não vai. Às vezes cria um problema, se atrapalha, cai, não. Continue na sua, a prioridade é sua. Eu não posso chegar na faixa de pedestre com o sinal aberto para o veículo e atravessar de qualquer jeito, não. Mas se eu já estou no meio da travessia, durante a travessia e o sinal abre, a prioridade é minha, tente manter a calma. Claro, não vai ficar também fazendo, né? Mas tem que manter a calma e continue no seu fluxo. Finalize a sua travessia, tá bom? De acordo com o Código Nacional de Trânsito, quando os pedestres ainda não tiverem concluído a travessia sobre a faixa delimitada para esse fim, e o semáforo abrir para os veículos, de quem será o direito na travessia? Tempo para vocês, eu sei que vocês vão responder, tá bom? Tá bem fácil, e nós já comentamos esse trecho em aula anterior. E aí, de quem é a travessia, né? De acordo com o Código Nacional de Trânsito,
quando os pedestres ainda não tiverem concluído a travessia, estou indo, sinal abriu, né, está sobre a faixa delimitada para esse fim, está indo. O semáforo abre para o veículo, congela. A hora que termina a parte do filme, que você não sabe o que vai acontecer. E aí? De quem será o direito na travessia? Congela. Responderam? O direito da travessia vai ser para quem? Naturalmente, que é do pedestre, porque ele já está no meio ali. O condutor de veículo vai ter que aguardar. Está dito aqui, no parágrafo único, nos locais em que houver sinalização semafórica de controle de passagem, será dada preferência ao pedestre, aos pedestres que não tenham concluído a travessia, mesmo em caso de mudança do semáforo liberando a passagem do veículo. Por isso, o direito, né, será dada preferência aos pedestres que não tenham concluído a travessia. É a preferência, ok? Bom, vamos agora para uma quarta questão. Nas vias rurais, quando não houver acostamento ou quando não for possível a utilização dele, a circulação de pedestres na pista de rolamento será feita com prioridade sobre os veículos, pelos bordos da pista, em fila única, em sentido contrário ao deslocamento de veículo. Ou seja, esse contrário quer dizer que eu estou indo meio de contramão, o veículo vem indo, eu vou indo também, né? Para que eu possa ver o veículo. E não, né, não me coloque no caminho dele, né? Possa me desviar, né? Possa ficar sempre ali, fora do alcance do veículo. Exceto em locais proibidos pela sinalização e nas situações em que a segurança ficar comprometida. Então, não há acostamento, ou não é possível a utilização dele, o pedestre vai na pista de rolamento com prioridade sobre os veículos, ou seja, ele vai indo ali, ó, o veículo vem e eu vou indo. Claro que eu vou ali naquele cantinho ali, perto do meio fio, né? Não vou ficar no meio da rua também, né? Porque senão vira assim um tiro ao alvo, né? Então eu vou indo aqui, certo? Eu tenho prioridade sobre o veículo, ou seja, eu vou pelos bordos da pista, pela borda, né? Pelo ali, o cantinho ali, na extremidade, em fila, né? Beleza? Tranquilo? É isso que ele está dizendo, em sentido contrário ao deslocamento de veículo. Claro que, exceto, tem locais que nem isso eu posso fazer, né? Exceto em locais proibidos pela sinalização e nas situações em que a segurança ficar comprometida. Vamos à pergunta. Na pista de rolamento e vias rurais, como deve ser a circulação de pedestres? Tempinho para vocês? Dou um tempinho para vocês. Como é que deve ser a circulação de pedestres? Está escrito ali. Bom, então vamos lá. Na pista de rolamento e vias rurais, como deve ser a circulação de pedestres? Observe que nós temos aí, já responderam? A segunda linha do parágrafo 3º diz assim, a circulação de pedestre na pista de rolamento, que ele quer saber, nas vias rurais, será feita com prioridade sobre o veículo e pelos bordos da pista, em fila única em sentido contrário ao deslocamento de veículos. É isso que eu vou ter que fazer. Pela borda da pista, em fila única, né, em sentido contrário. É assim que eu devo proceder nas pistas de rolamento, né, e vias rurais. Bacana? Nós temos aqui uma última pergunta. Dos pedestres e condutores de veículos não motorizados, é assegurada ao pedestre a utilização dos passeios ou passagens apropriadas das vias urbanas e dos acostamentos das vias rurais para circulação, podendo a autoridade competente permitir a utilização de parte da calçada para outros fins, desde que não seja prejudicial ao fluxo de pedestres. Então nós temos aqui o artigo 68, nós temos aqui o capítulo 4, quarto. E a pergunta é bem simples. A quem se destina o capítulo 4? E aí vocês vão me dizer, está muito fácil. Eu vou dar 15 segundos para vocês responderem, tá bom?
mas está na cara aí, bem explícito. Bom, dos pedestres e condutores de veículos não motorizados. Aí já está a dica, gente. Já tem o título. O capítulo 4 já aparece com o título dele. E já está indicando quem são aí, a quem se destina, né? E no próprio corpo do artigo 68 diz: é assegurado ao pedestre a utilização dos passeios ou passagens apropriadas das vias urbanas e dos acostamentos das vias rurais para circulação, podendo a autoridade competente permitir a utilização de parte da calçada para outros fins, desde que não seja prejudicial ao fluxo de pedestres, tá? Bom, então é os pedestres, motoristas em geral, pedestres e ciclistas. Olha, pedestres e motoristas em geral. Esse artigo 68, ele vai falar especificamente do pedestre, mas a pergunta não é sobre o artigo 68, é sobre o capítulo. Então, abaixo da numeração do capítulo tem a quem se destina esse capítulo, né? Sobre quem ele vai versar, vai falar, vai tratar. Então, sobre pedestres e condutores de veículos não motorizados, ou seja, veículos em geral. Ok? É isso, nós assim concluímos a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido. Se não, que levem as dúvidas ao seu professor na sua escola, tá bom? Desejo a todos vocês um bom final de semana. Aproveitem para, sei lá, para se divertir. Tire um tempinho para rever aquilo que não conseguiram acompanhar durante a semana da escola, revisar um conteúdo um pouco mais complicado, mas que fiquem bem, fiquem com saúde, tá bom? Até a nossa próxima aula, na próxima semana, aqui pela TV com o professor Vitorino Rodrigues. Tchau, tchau.